Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui reunidos nesta noite santa para fazermos o nosso evangelho costumeiro desta instituição. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando ao Pai amoroso a permissão e amparo para esse ato que vamos realizar neste instante. Possam os amigos espirituais, a mentora espiritual dessa casa, ajudar-nos nessa atividade santa, que aqui reunidos em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, nos encontramos sistematicamente para atender ao chamado divino que um dia nós escutamos na acústica do nosso espírito, nessa caminhada evolutiva. O nosso evangelho de hoje nos traz uma lição preciosa, no capítulo 8, onde está gravado com letras de fogo nesse evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. O item 18 e 19. Minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitavam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve a seu turno chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. São João Evangelista, Paris, 1863. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que são tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Lhes ensinarei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, e eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim.
Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a vossa voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tudo o que se pode desejar sobre a vossa terra, possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem, poderão vos arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que lhe pode manchar as purezas. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Queridos irmãos, que poema de amor! Que convite divino que há mais de 2000 anos chega à humanidade, num sofrimento terrível, numa amargura sem fim, desesperançada. Vem trazer Jesus à terra, a mensagem do Pai: deixai vir a minhas criancinhas. Crianças enfermas da alma somos todos nós, meus queridos irmãos, nesta jornada. Só nós necessitamos dos médicos, do médico divino em especial, Jesus. O convite continua aberto. Antes as perseguições dos romanos, nas catacumbas se reuniam aqueles que queriam falar da Boa Nova. Perseguições incríveis, fogueiras, assassinatos de todos os gêneros, perseguições infindas aos seguidores do Cordeiro. Hoje, passados 2000 anos, continua o convite, continua o chamado. Não há mais impedimentos para esse espírito sofredor chegar à redenção, compreender que a única salvação é a caridade, é o amor ao próximo como a si mesmo, a começar a amar-se a si mesmo para poder amar o próximo, porque é preciso ter para dar, é preciso ter merecimento para receber. A regra de ouro que Jesus veio trazer à terra, deixando conosco permanentemente o Consolador prometido, esse que vem desvendar as parábolas, vem retirar o véu daquilo que se fazia mistério por longos e longos séculos, atrasando a humanidade, a evolução espiritual das criaturas. Nada mais. A razão veio nos trazer aquilo que estávamos necessitando. A razão, a inteligência que temos, esse fogo sublime que nos acompanha. A vontade, esta sim permanece, meus queridos irmãos, ainda pendente nesses espíritos rebeldes. Ainda os espíritos precisam compreender que a mente é o comando do espírito. Ali está sediado o espírito, está sediada a consciência que deve acordar para este chamamento
para que não se perca mais tempo, para que se estabeleça a boa vontade na criatura de seguir os ensinamentos de Jesus, que é a única forma que temos de salvação. Nesse instante em que passamos por esse trecho de dificuldades imensas, onde a insanidade mental campeia frouxa, até parece que não tem limites, mas é essa mensagem da coroa, em forma de vírus, para que possamos acordar, para que possamos construir a boa vontade, porque Jesus, como colaboradores, precisa de nós, criaturas de boa vontade. A alegria de trabalhar com o Cristo, de seguir servindo. Servir, 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 sempre servir. Na gloriosa caminhada da nossa redenção. Não percamos mais tempo. Não olhemos mais para trás. Abandonemos um pouco da nossa materialidade para buscar as coisas do céu, imperecíveis, como diz o trecho, como diz a lição, a instrução dos Espíritos, que continua viva nos nossos dias, nos convocando à tarefa redentora, a fim de nos libertarmos das amarras da ignorância, do egoísmo, do orgulho, esta chaga terrível que nos consome, aniquilando a vontade de trabalharmos com Jesus, de sermos úteis nessa caminhada e vermos, olharmos, percebermos as lições que nos diz no próprio Evangelho lá, num trecho. Na terra tem uma missão que não suspeitais, seja com vossa família, seja com Deus nosso Pai, com as leis divinas. Aí está a razão, aí está o sentimento que deve desabrochar nos nossos corações, de forma individual, que possamos todos nós aproveitar essas lições, internalizar nos nossos corações. E a exemplo de Paulo, às portas de Damasco, perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Que essas palavras nos acordem. Não permita que dormitemos, como diz o texto. Crianças enfermas, necessitadas do médico, porque os sãos não precisam de médico, mas nós necessitamos do Divino Mestre, o modelo guia da humanidade, que até hoje nos aguarda, que até hoje nos cuida, nos protege, nos ampara. Manda essa veneranda doutrina, o Consolador prometido, com duas finalidades. Uma, a mais importante, é preventiva, para que olhemos e obedeçamos hoje para amanhã não virmos a cair no sofrimento, onde teremos que, através da doutrina pela dor, buscar os braços desse irmão querido maior, Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos, que lição! Confiança em Deus, meus irmãos. Confiança em Deus. Confiança em Jesus, nos bons amigos espirituais, no nosso anjo da guarda, compreendendo neste momento de terríveis tribulações que devemos controlar a nossa mente,
que ela, lá onde está gravada a consciência, possa ser objetivamente voltada para o bem, que os nossos pensamentos sejam de construção, que não enveredemos para as trevas do desgosto, da depressão, da tristeza e de tudo aquilo que é negativo e que não soma para a nossa evolução espiritual. A mente, meus irmãos, a mente, os pensamentos sob controle severo da vigilância e da prece incessante que devemos realizar individualmente como verdadeira missão de cristãos que somos. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. E assim, o tempo não permite mais que nós sigamos falando, mas é o suficiente para que nós possamos gravar a fogo nos nossos corações o convite do Divino Mestre. Vamos fazer a nossa prece de encerramento da atividade, agradecendo ao Pai bondoso por mais esta oportunidade santa que nos concede, para em seu nome e em nome de Jesus aqui nos encontrarmos reunidos, agradecendo pelo amparo dos protetores, da mentora espiritual da casa, Dona Eulália Nogueira, incansável trabalhadora no mundo espiritual, hoje, dando conforto e amparo nesta corrente maravilhosa. Agradecer a todos os espíritos amigos, familiares que nos acompanham nesta caminhada. Rogando aos benfeitores espirituais, médicos, socorristas, que fluidifiquem as nossas águas, que trouxemos conosco o que se encontra em nosso lar, para que ao beber dessas águas possamos nós nos curar de todas as enfermidades que nós mesmos trazemos para a nossa mente, acumulando esse lixo que hoje nós temos que descartar pela prece, pelo trabalho no bem, a oração em ação no bem, o mais agradável ao Pai que podemos fazer para resgatar nossos débitos. Que Deus, que Jesus, na sua infinita misericórdia, estenda a sua luz sobre cada um de nós. E damos por encerrado o Evangelho de hoje. Que assim seja.